Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série Weekly Thoughts, que, como o próprio nome indica, está focada nos temas que dão que pensar durante a semana. E são muito variadas as temáticas que por aqui passam para análise e reflexão junto da nossa comunidade. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, recordo que é muito importante subscrever o nosso Empower Brands Channel, se ainda não o fez, para não perder, obviamente, os nossos conteúdos de excelência. E é sempre bom ativar as notificações. E agora sim, vamos revelar quem se junta a nós. É com muito gosto que temos como comentador neste episódio Pedro Matias, presidente do Conselho de Administração do ISQ e membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. Olá, Pedro Matias, que bom contar com o teu contributo nos nossos comentários semanais. Viva, bom dia. É um gosto também para mim estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer, obviamente, o amável convite e também a deixar aqui uma palavra de apreço por tudo aquilo que têm vindo a fazer e nomeadamente agora no quadro do Empower Brands Channel e toda esta comunidade que está cada vez maior e a crescer grandemente, e isso mostra também a vossa capacidade permanente de inovar, de fazer coisas diferentes, trazer valor acrescentado, digamos, para os vossos públicos nos vários meios e nos vários canais, e isso também é muito enriquecedor também para nós. Esperemos também poder dar certamente um contributo, mas acho que têm feito um trabalho notável e, portanto, deixar também essa nota de apreço a toda a equipa. Muito obrigada, Pedro, e de facto temos feito muita coisa também com a ajuda dos nossos conselheiros, portanto o obrigado é extensível também a ti, enquanto uma das vozes e também um dos nossos membros do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. Muito obrigada. E vamos ao tema, e o tema que tu nos trazes poderá ser se calhar uma surpresa para alguns dos nossos seguidores. Hoje que se fala tanto da importância do digital em tantos setores, Pedro, tu queres destacar aqui a importância do digital ou mais concretamente, novas ferramentas, novos sistemas de proteção que estão a aparecer no mundo das artes. Eu vou só dar uma nota, Pedro, se me permites. É engraçado que este tema que tu trazes agora, há uns tempos falámos no seio familiar, porque o meu filho é um artista digital. E ele trabalha, pinta e faz quadros portanto, no computador, no telemóvel, e nós perguntávamos-nos como é que nós algum dia vamos proteger as obras dele, não é? Porque é tão fácil tudo circular na internet e se fazerem cópias e se partilhar, e eu acho que o que tu nos trazes tem a ver com isto, certo? Tem a ver com isso. É um tema que eu acompanho, como tu dizes e bem, se calhar parece uma surpresa. Eu, Pedro Matias, estou muito ligado, do ponto de vista profissional, obviamente, ao ISQ. O ISQ é uma entidade que trabalha num mundo muito industrial, digamos assim, portanto pode parecer aqui um bocado realmente esquisito, porque é que vamos falar aqui no mundo mais das artes. Mas há duas dinâmicas aqui que me levaram a escolher esse tema. Obviamente, uma questão também de gosto pessoal. Sou uma pessoa que aprecio muito este mundo digamos, da cultura, das artes, dos espetáculos, de manifestações de todo o tipo, digamos assim, e portanto gosto disso. E também vamos perceber, se calhar, no final desta conversa, que se calhar as coisas não estão tão longe umas das outras, não é? Mas indo aqui um pouco ao tema que eu escolhi, no fundo, como é que o digital está de facto a impactar toda a nossa vida, e nós já percebemos realmente que isso está a acontecer e de uma forma cada vez mais rápida, e até neste último ano que vivemos este período de pandemia, isto ainda nos impactou mais, porque todos passámos ainda mais para um mundo virtual, não é? E além disso, está-nos a impactar a nível pessoal e também empresarial. E portanto, as próprias empresas têm que se relacionar com este mundo digital, porque a primeira questão é que ele não vai desaparecer. E, portanto, essa é que se calhar quase a certeza que a gente tem, é que ninguém está a ver, a não ser, quer dizer, que o mundo implodisse e viesse uma espécie da idade do gelo e a gente tivesse que fazer vários milhões de anos outra vez, isto não vai voltar para trás. E como é que isto está de facto a impactar as nossas vidas e também nas empresas? E aí, digamos, um certo clique que me fez na minha mente foi quando, por via desta questão da arte, da cultura, etc., comecei a estudar este assunto e percebi que o digital já está, de facto, penetrou de uma forma muito forte também no mundo das artes,
que é um mundo puro e duro que a gente conhece. Quer dizer, a gente vai ao Louvre e vai ver, digamos, todo um conjunto de obras que estão ali físicas, não é? A gente vai ver uma escultura, a gente vai ver quadros, a gente vai ver uma peça de bailado, a gente vai ver manifestações artísticas do Vils, do que for, não interessa de qualquer dia. E as coisas estão lá, não é? E, entretanto, entramos neste mundo dos NFTs, que é agora, no fundo, esta nova sigla, que está muito ligado por trás disto, estão questões ligadas também a outra dinâmica da digitalização, que são as bitcoins, as moedas virtuais e, digamos, e as metodologias de processamento de computador, nomeadamente as tecnologias de blockchain, que no fundo é uma cadeia, digamos, de segurança que permite realmente que aquilo se torne realmente seguro, e isto entrou também no mundo das artes. E isso para mim foi quase tipo a prova provada. Se isto chegou a este mundo, que é um mundo tão abstrato das artes, e se o digital entrou agora de uma forma tão séria neste mundo, é porque isto realmente não vai parar, não é? E depois comecei a estudar um pouco este assunto e a perceber que hoje em dia há artistas que só trabalham, no fundo, a produzir arte de modo, chamemos assim, eletrónico, através de computador, de bytes e bits, como tu estavas muito bem aqui a explicar no caso da vossa família, e essas obras já são vendidas no mercado da arte, a nível mundial e em grandes leilões, por valores que já ultrapassam muito aquilo que é muitas vezes, que não é normal, são valores quase às vezes absurdos, que nós estávamos habituados a ver em determinados quadros e peças, mas agora em ficheiros eletrónicos. E, portanto, quando vemos uma obra de arte digital, que em última instância é de facto um mero ficheiro, a ser vendida por 50 milhões de dólares, a gente percebe que há aqui qualquer coisa que mudou neste mundo. E, É um portanto, realmente o mundo JPEG, é um JPEG que vale esse valor, não é? é um JPEG, é um ficheiro, é o que for, não é? Que todos nós lidamos nos computadores e estamos habituados a ver isso, e atinge este valor. E, portanto, ainda por cima é algo tão intangível que imagina quer dizer, a gente também pode comprar um quadro e tê-lo em casa e haver um incêndio e ele desaparecer, ou uma estátua partir-se, etc. Tudo isso também pode acontecer no mundo físico, não é? Mas não é, se calhar, tão natural. Agora, um ficheiro basta uma espécie... O computador, no dia seguinte, a gente paga uma obra 50 milhões, no dia seguinte o computador não arranca por um problema qualquer e quase que a obra desaparece, não é? Ou há um vírus, ou há uma coisa qualquer, quer dizer, até o facto de, imagina, todos nós vemos isso na nossa vida, que é muitas vezes os sistemas vão se desatualizando, não é? Nós temos disquetes e hoje em dia o que tiver numa disquete a gente já não consegue praticamente usar os VHS, as cassetes beta, e portanto mesmo estes ficheiros hoje em dia do digital, que são vendidos, digamos, com estas quantias astronómicas, ninguém sabe se daqui por 2, 3 anos os computadores da altura conseguem executar e correr aquele tipo de ficheiro. Portanto, realmente estamos aqui num admirável mundo novo que nos faz pensar, mas o que nos faz pensar é que se há pessoas, e o mercado não é um caso ou dois, já são centenas de casos de investidores de arte que investem avultadas quantias, como eu estava a dizer, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de dólares ou de euros em obras deste tipo, mostra que realmente há aqui uma grande evolução disso. E foi por isso que eu achei interessante trazer esse tema, no fundo, para nos, se calhar, em duas perspectivas, nos consciencializar que a questão do digital realmente é avassaladora e entrou na nossa vida atual, do século XXI, e, portanto, em 2021, se calhar, será efetivamente o marco. Daqui a uns anos será estudado na história, realmente foi o ano do clique em que vínhamos correndo este mundo digital, mas que realmente entramos, se calhar, na era digital, verdadeiramente, não é? Portanto, nos consciencializar para isso e por outro, também nos despertar do ponto de vista, nomeadamente empresarial, para esta nova realidade, porque isto depois vai alterar modelos de negócio a todos os níveis. Porque imagina neste caso, quem no passado estava habituado a trabalhar através de galerias de arte,
em que no fundo cada artista tinha um galerista, tinha um curador, tinha uma equipa, etc. O tipo de pessoas que vai ter a trabalhar com ele já vão ser completamente diferentes. E, portanto, ele se calhar vai precisar de um curador informático ou de tecnologias de informação e não tanto, se calhar, quase cultural. O galerista já não vai estar na Avenue Foch em Paris ou na Bélgica ou na Quinta Avenida dos Estados Unidos. Pode estar num quinto andar do Vietnã, num sítio qualquer, porque tudo aquilo é blockchain, tudo aquilo é bytes e bits, não é? Portanto, nós temos que antecipar um pouco estas tendências, e foi por isso que eu achei interessante trazer aqui este tema para o nosso público, para quem nos, depois, para quem nos está aqui, digamos, a ouvir. Nós temos a pensarem academia. Nós temos a se isso academia, Pedro, impacta. connosco. Exatamente. De que maneira é que isto também impacta na vida pessoal de cada um de nós e na vida do ponto de vista da área dos negócios, da área empresarial, das nossas atividades profissionais, e as pessoas poderem também fazer o seu próprio debriefing e a sua própria análise. Portanto, achei interessante, e é esse o tema que eu trouxe aqui hoje um pouco para falarmos. É muito interessante, deixa-me só recuperar a ideia de que nós temos a academia connosco. Isto porquê? Porque tu falas muito bem no impacto que isto vai ter, e falavas há pouco, se calhar já não vai ser tão necessário o galerista tradicional, vai ser preciso outro tipo de skills para gerir a arte e a cultura daqui para a frente. E esta tua reflexão é muito importante, porque nós temos a academia, se calhar está na hora da academia começar a pensar também neste tipo de cursos, neste tipo de formação. Estes talentos vão ser cada vez mais necessários, não é? Portanto, tudo isto é muito relevante e é muito importante. Outra nota que eu gostaria de dar, claro que o Pedro Matias está ligado à arte, nós inauguramos o nosso canal com uma série que era o Art at Work e que tinha muito a ver com essa visão da arte, a importância da arte no mundo do trabalho, a importância da arte para trazer a criatividade aos colaboradores. Pedro, a arte tem tudo a ver com o Pedro Matias. Não, tem, obviamente, que foi como eu disse também no início, estas coisas também se fazem de cada pessoa é uma pessoa e traz a sua marca, a sua personalidade para as suas atividades. E eu, quando cheguei ao ISQ, já expliquei um pouco essa história, em 2017, e o ISQ é uma casa, e bem, muito pura e dura, ligadas às engenharias, que são atividades muitas vezes rígidas, cartesianas, de ciências exatas, etc, etc, não é? E isso tem que ser assim, porque há muito do nosso trabalho que tem que ter o rigor científico e não pode ser de outra maneira, e é isso que nós pugnamos todos os dias. Mas eu acho que também nesse rigor científico cabe muitas vezes na criatividade humana a gente trazer aquilo que a gente costuma chamar o sal da vida, a cor da vida, digamos, aquilo que todos nós podemos saborear nesta nossa magnífica viagem pela vida e pelo planeta Terra, não é? E isso não existia no ISQ, portanto as coisas eram tudo muito espartana. E eu desenvolvi na altura um projeto, como tu referiste bem, que designámos de Art at Work, que no fundo é trazer tudo isto, a arte, a cultura, os artistas, o sal, a cor, para dentro da nossa organização, na perspectiva que, ao contagiar, no bom sentido, os nossos colaboradores com esta dinâmica, a inovação, a criatividade e tudo aquilo que nós fazemos possa ganhar também outro elan. E, portanto, convidámos na altura 6 artistas portugueses para, de uma forma livre, poderem desenhar peças e trazê-las para dentro das nossas instalações, e é isso que temos feito, e tem sido um caso de sucesso. Os colaboradores gostaram imenso disso, as peças vão mudando, vão-se alterando, vamos Eu convidando sei, novos artistas. eu sei. Eu estive lá, eu ouvi os teus colaboradores a dizer que foi uma iniciativa excelente e mais. Aproveito para convidar os nossos seguidores do Empower Brands Channel a revisitar esta série, Art at Work, a ver exatamente aquilo que foi o projeto e a ouvir e a ver os trabalhos de alguns dos artistas que nós tivemos o prazer de convidar. Aí está uma excelente proposta para este fim de semana. Que tal revisitar a série Art at Work aqui no Empower Brands Channel? Mas, Pedro Matias, não vais daqui embora sem deixar outra sugestão de cultura. Esta é ótima, mas queremos mais uma sugestão de cultura e lazer para este fim de semana. Posso deixar uma coisa completamente diferente daquilo que temos estado a falar, mais ligado, obviamente, aqui à arte, à cultura, aos museus e tudo isso. Isso há muita oferta, felizmente, hoje em dia em Portugal e em Lisboa, tanto do ponto de vista físico como virtual.
mas deixava se calhar algo diferente, um passeio pela Serra de Sintra, ou coisa que eu tenho feito várias vezes, e digo Sintra porque estou obviamente aqui na região de Lisboa e perto da Serra de Sintra. E o interessante que eu acho ali na Serra de Sintra é que eu já lá fui se calhar centenas de vezes, como muitos de nós, mas cada vez que lá vou, aquilo parece um mundo novo e descubro sempre um caminho novo, uma vista nova, um recanto que não conhecia, e isso é admirável. Aquilo é realmente aquele espaço todo ali entre Cascais de um lado, digamos, Lisboa aqui do outro, Oeiras, e depois toda aquela Serra de Sintra, os palácios, é uma coisa que me encanta muito ali, aquela arquitetura luxuriante, e portanto poder dar um passeio de uma tarde, num sábado de manhã, um domingo, e felizmente vejo lá muita gente, e as pessoas acham que hoje em dia, depois de termos vivido estes últimos meses muito obrigatoriamente fechados em casa, sabe-nos muito bem, ou com a família, ou com um grupo obviamente restrito de amigos, poder ir fazer uma boa caminhada numa boa serra e com uma paisagem tão luxuriante como aquela que é a Serra de Sintra, é algo muito magnífico e libertador e retemperador. Portanto, era esse o desafio que eu deixava para não ficarmos só aqui no mundo das artes. Uma sugestão não virtual, sim, neste caso. Muito bem, Pedro, obrigada pela tua sugestão. Eu vou nessa, como se costuma dizer, eu vou nessa, e vou de bicicleta, que eu sei que o Pedro Matias também gosta de andar de bicicleta. Portanto, é um excelente passeio de bicicleta. Pedro, mais uma vez, foi um gosto. Muito obrigada e espero contar contigo em breve nestes pensamentos da semana. Ok, obrigado. Muito obrigada, bom fim de semana. Assim que nos segue, não se esqueça de ativar as notificações do Empower Brands Channel para ficar a par de todos os nossos conteúdos de excelência, como por exemplo estes do Weekly Thoughts. E já sabe, tenha um ótimo fim de semana connosco, fique bem, em segurança.